Amém, graça e paz a todos. Um privilégio mais uma vez estar aqui. Muito obrigado por nos acompanhar no Perguntas do Coração. Eu gostaria de compartilhar uma parábola de Jesus. O Evangelho de Marcos, capítulo 4. Jesus estava no barco e a multidão se juntou a ele. E ele, dentro do barco, começou a falar com a multidão. E ele propôs então uma parábola para os seus discípulos e para a multidão, dizendo o seguinte: o semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho. E veio as aves dos céus e comeram a semente. Uma segunda parte caiu em meio a pedras, um terreno pedregoso, e então nasceu logo, mas porque não tinha muita terra, não tinha como aprofundar suas raízes, saindo o sol veio e combateu aquela planta recém-nascida e ela não conseguiu sobreviver e também secou-se. Uma outra parte caiu num terreno bom, porém entre espinhos, e nasceu, começou a crescer, mas os espinhos sufocaram aquela planta e ela não conseguiu dar frutos. E enfim, outra parte caiu numa terra boa e deu fruto, cresceu e começou a frutificar. Ele diz que frutificou a 60, a 30, a 60 e a 100 por um. Então Jesus terminou essa parábola e os discípulos dele depois chegaram nele para pedir explicações, para pedir que ele explicasse aquela parábola, para que ele pudesse compartilhar com eles o que vinha a ser, aquela parábola. E então ele começou a explicar para os seus discípulos que o semeador é aquele que semeia a palavra, aquele que anuncia as boas novas, anuncia o Evangelho. E a semente é a palavra, é o Evangelho. E o terreno à beira do caminho são os corações das pessoas que recebem a palavra, porém o inimigo vem logo e arranca a palavra dos corações. Tem muitas pessoas que ouvem a palavra e no momento que está ouvindo a palavra já começam pensamentos ruins, já começam pensamentos negativos e a pessoa acaba não dando lugar àquela palavra para realmente germinar em seus corações. Então Jesus está falando disso, essa coisa de a pessoa estar ouvindo a palavra está caindo no terreno, que é o coração do ser humano, mas diz que é o terreno à beira do caminho. A primeira parte da semente, Jesus diz que caiu à beira do caminho. O que é um terreno à beira do caminho? O terreno à beira do caminho é um terreno que de alguma maneira está sendo visitado, de alguma maneira por muitos transeuntes, Sempre a gente observa uma plantação à beira do caminho, sempre ela tem dificuldade em crescer e se desenvolver, Uma plantação à beira do caminho sempre ela tem muitas complicações para se desenvolver, para crescer. E nessa parábola de Jesus, ele diz que o terreno à beira do caminho é o coração do ser humano que vive uma vida confusa, Aquela pessoa que tem dificuldade em receber a palavra no coração, e quando está recebendo a palavra, o inimigo vem e arrebata a palavra, arranca, e leva aquela semente que foi semeada. Há muitas pessoas assim, que o coração da pessoa é confuso, o coração da pessoa não tem firmeza, e sempre quando começa a ouvir alguma coisa do Evangelho, já começa com pensamentos negativos, começa a pensar coisas que não têm nexo com o Evangelho, começa a surgir pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos destruidores. Isso é o inimigo arrancando a semente que está sendo semeada no coração. E aí Jesus fala do outro terreno, que é o terreno, o outro tipo de coração, que é um coração que não tem profundidade, que é um coração pedregoso, um coração endurecido. Tem muita gente vivendo assim. É um coração que talvez tem muito desejo de que a semente de Deus se desenvolva nele, porém é um coração endurecido, A semente de Deus não encontra lugar para desenvolver, para aprofundar suas raízes. A semente de Deus não encontra situações, ambiente para se desenvolver, para então frutificar. Há muitos corações assim. São corações pedregosos, Corações endurecidos na vida. Há muitas pessoas que estão vivendo assim. Um coração endurecido, um coração que está cheio de pedras, como pedras duras, Não tem como a semente de Deus penetrar, Há muita gente assim. E aí Jesus fala de uma outra situação, que é o coração que é uma boa terra. Porém, aquela boa terra,
ao redor dela, ou seja, no seu próprio terreno, no seu próprio ambiente, começa a nascer também os espinhos. E os espinhos acabam sufocando aquela palavra que foi semeada e que germinou, que nasceu, né, os espinhos. E Jesus fala dos espinhos como as complicações da vida. Né? No versículo 19, Jesus fala dos cuidados do mundo, os enganos das riquezas, ambições e outras coisas que acaba nascendo e sufocando a palavra e tornando aquela palavra, aquela semente que nasceu, infrutífera, tornando ela sem fruto na vida daquele indivíduo. Então há muitas pessoas assim, né? Algumas pessoas até recebem a palavra com alegria, né? Até começa a se desenvolver, começa a ter uma vida com Deus, porém vem os sufocos da vida, né? Vem as dificuldades, vem todas as preocupações da vida. Talvez entra uma situação como Jesus disse no versículo 19 do mesmo Marcos capítulo 4, os cuidados do mundo, os cuidados com a própria vida, né? Toda essa coisa louca que o ser humano vive, de cuidar de si mesmo, de alguma maneira tentar enriquecer-se, né? E Jesus fala aqui do engano das riquezas, ele fala que a riqueza é um engano, né? E ambições, né? E outras coisas. Há muitas coisas as quais tornam-se espinhos na vida do ser humano, que acaba provocando no ser humano um sofrimento muito grande e faz com que a palavra de Deus se torne infrutífera no coração humano. Há muita gente vivendo assim, talvez recebe a palavra e a palavra começa a desenvolver, começa a encontrar lugar para aprofundar suas raízes, porém vem outros objetivos, outros propósitos, vem outros cuidados, outras preocupações, e acaba tornando aquela palavra, aquela semente de Deus que nasceu no coração, acaba tornando essa semente infrutífera, torna ela uma semente que não vai conseguir prosperar e dar frutos. Mas até que enfim Jesus fala da semente que deu fruto, aquela que caiu na terra boa, onde os espinhos não conseguiram se desenvolver, onde não havia pedras, onde também as aves dos céus não conseguiram chegar para levar. Era uma boa terra, e essa boa terra frutificou e cresceu, a semente cresceu e se desenvolveu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Isso ele fala da pessoa que recebe a palavra e verdadeiramente se dedica a deixar que essa palavra se desenvolva dentro do coração, né? O terreno é o nosso coração. E a gente, diante desse texto de Jesus em Marcos capítulo 4, resta-nos, cada um de nós, nos fazer a seguinte pergunta: que tipo de coração é o nosso coração, né? Como está o nosso coração diante de Deus para que Ele possa semear a sua palavra em nós? Porque a semente de Deus está sendo lançada aos corações. A palavra está sendo anunciada de alguma maneira, né? Deus, pela sua graça e misericórdia, tem sido misericordioso e tem feito com que a semente da palavra dele, do Evangelho, chegue até nossos corações. Mas a pergunta é: como nossos corações estão diante do Senhor? É um terreno à beira do caminho? Um terreno indeciso? Um terreno onde é visitado por pensamentos malignos, por aves dos céus, que Jesus denomina aqui as aves dos céus como o maligno que arrebata a palavra do coração? O nosso terreno é um terreno que não tem terra, que é um terreno endurecido pelas pedras. Como está o nosso coração diante do Senhor? E uma terceira situação, o terreno entre espinhos, é uma boa terra, porém nela também cresceu espinhos. Há um perigo muito grande de que um bom coração, né, agregue nele espinhos, e os espinhos sufocam a palavra, tornam a palavra infrutífera na vida humana. Talvez um terreno que não é um terreno à beira do caminho, não é um terreno pedregoso, porém um terreno onde nele também nasceu espinhos que sufocaram a palavra. Que possamos, pela graça e pela misericórdia do Senhor, ser esse quarto terreno, né? Esse quarto terreno onde Jesus disse que a semente nasceu e cresceu e frutificou a 30, a 60 e a 100 por um. Que nós possamos ser esse terreno que recebe a mensagem, que recebe a palavra e em cuja superfície não está cheia de pedras, em cuja superfície o inimigo não consegue arrancar a semente, de cuja superfície não consegue então espinhos crescerem, desenvolverem para sufocar a semente que está frutificando. Que assim seja nossos corações, que nosso coração seja um coração livre
dos ataques do maligno, livres das pedras que atrapalham o desenvolvimento das raízes para que a semente venha frutificar, e também os espinhos que sufocam a semente. Que o nosso coração possa estar livre dessas três coisas que acontecem, e que ele possa verdadeiramente ser um bom terreno, uma boa terra, onde a semente de Deus possa produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Muito obrigado a todos vocês por me acompanhar aqui no Perguntas do Coração. Que a graça do Senhor Jesus seja cada dia abundante nas suas vidas. Esse é o desejo do meu coração, através dessa mensagem simples, que o Senhor possa abençoar a sua vida, o teu coração, para que a semente do Senhor possa frutificar melhor em cada coração de cada pessoa. Em nome de Jesus. Amém.